Oi, eu sou a Michelle, seja bem-vindo para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer a reflexão de um texto que eu li em 1 Samuel. Bom, gente, recentemente eu fiz a leitura do texto do capítulo 1 de 1 Samuel, que é a história de Eucana e sua família, em que nós temos a história de Ana, que é a mãe do profeta Samuel. E o Senhor falou muito comigo ao longo da leitura desse texto, e eu vou tentar explicar de forma mais resumida possível aquilo que o Senhor ministrou no meu coração acerca dessa história. Nesse primeiro capítulo de 1 Samuel, nós temos a história então da família de Samuel, seu pai Eucana. Ele tinha duas esposas, a primeira delas era Ana e a segunda era Penina. E enquanto a Penina tinha filhos e filhas, a Ana era estéril e não tinha nenhum filho. E o que acontecia é que todos os anos o Eucana subia até a cidade de Siló para adorar o Senhor, porque naquela época o tabernáculo do Senhor estava localizado nessa região. E o que acontecia é que todos os anos eles iam até lá. Eucana, ele apresentava sacrifícios, né, para o Senhor e dava porções para as mulheres e para os seus filhos e filhas, né? Mas para Ana ele sempre dava uma porção especial, porque ele amava Ana, embora ela não tivesse filhos, como a Penina, que tinha muitos filhos e filhas. E o que acontecia? A Penina, ela se aproveitava disso, dessa situação de Ana não ter filhos, e provocava e zombava de Ana o tempo todo enquanto elas estavam lá. E aí fala assim, no capítulo 1, versículo 7 diz assim: e todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. E quando eu li isso, o Senhor ministrou muito forte no meu coração que Ana vivia uma humilhação. E era uma humilhação frequente, porque todos os anos diz que era a mesma coisa. A Penina provocava a Ana chorava e ficava sem comer. E o que acontecia é que Ana sofria muito. Ana vivia uma vida de tristeza por ela não ter esse filho. E Eucana, por mais que amasse Ana, ele não conseguia entender essa tristeza de Ana. No versículo 8 diz assim: Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então Ana, além de viver uma vida de humilhação porque Penina zombava dela e humilhava ela, Ana também vivia uma situação de que ninguém entendia o que ela estava sentindo. E sabe, o Senhor ministrou muito forte no meu coração que muitas vezes nós vivemos essas situações. Muitas vezes a gente vive situações de humilhação. Eu não sei qual tipo de situação que você pode estar enfrentando, mas muitas vezes você talvez possa estar enfrentando perseguição, talvez você possa estar enfrentando uma doença, talvez você possa estar enfrentando uma luta familiar, problemas com vícios ou coisas assim. Talvez você esteja vivendo uma situação em que você já não consegue nem comer e tudo que você sabe fazer é chorar, assim como Ana, que chorava muito e não conseguia se alimentar. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente acaba escolhendo ficar nessa situação, viver nessa situação. A palavra diz que todos os anos era a mesma coisa. Por mais que isso estivesse fazendo Ana sofrer, Ana continuava ano após ano enfrentando e encarando essa situação de humilhação e ficando cada vez mais triste e mais angustiada por conta dessa situação. E só que daí o texto muda. O que acontece no versículo 9 é o seguinte, diz assim: certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. Quando eu li essa passagem, Ana se levantou, o Senhor ministrou no meu coração. Nesse dia, Ana tomou uma atitude. E aí diz que Ana então foi até a presença da entrada do templo do Senhor e fala assim, no versículo 10, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. E então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva e se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Ou seja, ele seria um nazireu, né? Uma criança que seria ofertada ao Senhor. Sabe de uma coisa? Enquanto eu li essa passagem, o Senhor ministrou no meu coração. Neste dia, Ana tomou uma atitude. Ela saiu da posição de humilhada e ela escolheu se humilhar aos pés do Senhor. Sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente está vivendo uma situação de humilhação e às vezes a gente está aceitando aquela humilhação, quando na realidade a atitude que a gente tem que tomar é de sair da situação de humilhada e passar a se humilhar aos pés do Senhor. Porque o único que pode mudar a situação das nossas vidas é Ele. E
Então, nós, acompanhando o restante do texto, fala assim, que o sacerdote Eli, então ele estava ali perto e ele viu aquela mulher e ela estava orando de uma forma tão diferente, tão sem pronunciar palavras e tudo mais, que Eli até achou que ela estava bêbada, da forma com que ela estava orando. E enquanto eu lia isso, o Senhor também ministrou muito forte no meu coração, que muitas vezes você vai fazer coisas para o Senhor que talvez as outras pessoas não vão entender que você está fazendo. Talvez as pessoas vão achar até mesmo que você esteja bêbado, que você esteja ficando louco por aquilo que você vai, a atitude que você vai tomar perante o Senhor. Mas a recompensa ela vem do seu esforço, da sua humilhação, de você se entregar para o Senhor. Olha o que Ana fala no versículo 15, ela diz assim: meu Senhor, eu não bebi vinho e nem coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Nesse dia, Ana tomou uma atitude. Todos aqueles anos de humilhação tinha sido a gota d'água para ela. Ela não estava mais suportando mais um ano em que ela ia ter que enfrentar aquela humilhação e ela ia ter que voltar para casa sem uma resposta do Senhor. Só que nesse dia, Ana tomou atitude e ela foi e se humilhou aos pés do Senhor. E ela mesma declara que ela estava derramando o coração. Ela entregou tudo que ela tinha. Ela disse: olha, eu quero muito um filho, mas se o Senhor me der esse filho, eu vou lhe dedicar ao Senhor. Porque o que eu mais quero é ter o filho. Não é nem que ele fique comigo, mas que eu tenha, que eu possa ser mãe. E aí, quando ela revela isso para o profeta Eli fala: nesse caso, vá em paz. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse então: muito obrigada. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. Quando eu li isso, o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Sabe o que acontece quando a gente escolhe se humilhar aos pés do Senhor? Sabe o que acontece quando a gente escolhe pegar todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que está nos angustiando, tudo aquilo que está nos deixando triste, e a gente escolhe lançar aos pés do Senhor e entregar tudo, derramar o nosso coração perante Ele? Ele pega todo o nosso sofrimento, toda a nossa tristeza, todo o nosso pranto e transforma isso em alegria. Quando Ana toma a atitude de sair daquela posição de humilhada e ela escolhe se humilhar aos pés do Senhor, embora ela tenha chegado lá angustiada, triste, cabisbaixa, chorando demais, quando ela sai da presença do Senhor, fala que ela começa a se alimentar e o seu rosto, a sua fisionomia já não estava mais triste, porque ela sabia que ela tinha entregado tudo para o Senhor e que era só questão de tempo até o Senhor responder a oração dela. E é exatamente o que acontece nos versículos seguintes. Então fala ali, né? No versículo 19 fala que Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. E ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Quando eu li isso, o Senhor ministrou muito forte no meu coração o seguinte: Ele nunca se esquece de nenhum de nós. Nem dos nossos pedidos, nem das nossas orações, nem de quando nós nos humilhamos perante Ele. Ele não se esquece. Ele não se esquece e Ele enxerga tudo que nós passamos. Ele sabe as suas lutas, o seu sofrimento e Ele sabe o que você precisa. E todas as vezes que você pede algo para Ele, por mais que demore para chegar a resposta até você, Ele não se esquece. O que aconteceu com Ana foi isso. Ela foi até o Senhor e ela pediu um filho. Só que isso não aconteceu automaticamente. Porque nos versículos depois, inclusive eu encorajo muito você a ler esse capítulo, 1 Samuel, capítulo 1, para você entender. Nos versículos finais desse capítulo, Ana fala assim para Eli: não sei se o Senhor se lembra de mim, mas há muitos anos eu estive aqui pedindo um filho para o Senhor. E agora eu estou trazendo esse menino. Então, muitas vezes as respostas do Senhor, elas não são automáticas, imediatas. Às vezes você vai orar por uma coisa e você vai precisar continuar perseverando na oração, até que você tenha resposta para aquela oração. Aqueles que escolhem se humilhar perante ao Senhor, aqueles que escolhem entregar tudo ao Senhor, esses, no tempo certo, eles recebem aquilo que eles tanto desejam. E sabe o que é mais lindo de ver na palavra do Senhor? É que Ana deu tudo o que ela tinha, porque um filho era o maior sonho dela. E quando ela recebe esse presente, que é Samuel, que é esse menino, ela acaba então tendo de entregá-lo, afinal de contas ela tinha feito um voto. Mas o Senhor foi leal com Ana. E por conta da lealdade dela em cumprir o voto, ainda que ela amasse demais esse menino, o Senhor a abençoou e ela teve outros filhos.
E Samuel foi um dos maiores profetas desse período de Israel. Foi ele que ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e também foi ele que ungiu o rei Davi, que foi um dos maiores reis de todos os tempos, aquele que o Senhor, da onde o Senhor Jesus descende. Então, gente, a minha reflexão acerca de todo esse texto de 1 Samuel 1 é que muitas vezes a gente tem que escolher sair da posição que nós estamos e tomar uma posição diferente. Eu não sei quais as lutas que você tem passado, quais são as dificuldades, mas eu te aconselho, entregue tudo aos pés de Cristo. Se humilhe perante o Senhor. Saia dessa situação de humilhação, escolha se humilhar aos pés daquele que pode transformar a sua vida. E pode ter certeza que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E que ainda que demore um tempo, no tempo certo, no tempo correto, o Senhor fará com que o seu pranto se torne em dança, com que a sua tristeza seja transformada em alegria. Eu espero que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.